Bom dia, gente. Que bom estarmos juntos em mais uma manhã para a nossa reunião doutrinária. Espero que estejam todos bem, que todos possam estar se resguardando, seguindo as orientações, seguindo o distanciamento, usando máscara, usando álcool, para que esse momento passe mais rápido. Vamos nos preparar para o início da nossa reunião doutrinária, fechando nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, envolvendo a todos nessa manhã, nessa energia de paz, de concórdia, de misericórdia, solicitando que a espiritualidade maior derrame sobre todos nós bênção de amor, de paz, que possamos vibrar para que o nosso planeta se envolva nessa energia de saúde, em cada canto, que em cada lar, em cada momento, cada um dos nossos irmãos possam receber essa energia de paz e de equilíbrio. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos e mentores da nossa casa, nós abrimos o nosso encontro dessa manhã, envolvido em muita paz, em muita luz. Vamos ouvir agora a nossa doutrinária e logo depois faremos o nosso atendimento espiritual. Muita paz. Bom dia, amigos da Casa de Jesus, da Casa de Jacó. Estamos em mais uma manhã de domingo para conversarmos sobre mais um capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, parceria de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco. E este capítulo em específico se intitula Estudo das Atividades. Neste capítulo, há uma reunião do grupo na instituição espírita que eles utilizam como apoio aqui, né, na área onde tem ao ar livre, né, onde tem as árvores à noite. Após uma oração silenciosa, o doutor Eudalbo, que é o virologista, que enquanto encarnado foi médico virologista e que está em auxílio no grupo de Manuel Filomeno de Miranda, ele começa a esclarecer para o grupo algumas características e situações, algumas informações a respeito da pandemia, né? E ele começa esclarecendo que todos, né, estão num grupo especial de trabalhadores da luz e do amor, né, com o objetivo de auxiliar todos os irmãos em luta no processo da evolução. E ele fala que a pandemia ela é mais cruel do que uma guerra e que ela ceifaria, né, centenas de milhares de vidas, que algumas teriam essas vidas cefadas pelo próprio processo natural de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, né, e haveria esse retorno de alguns espíritos à pátria espiritual, e outras deverão partir justamente porque não mais comportam as suas atitudes morais, a sua psicosfera energética com a proposta da nossa Mãe Terra em sair, né, de prova e expiação para um planeta de regeneração. Então, aqueles que não mais coadunam energeticamente com essa situação, eles iriam para o exílio, né, onde estariam indo para mundos onde eles estivessem em vinculação energética. E ele continua a fala dele fazendo assim uma revisão sobre todo esse processo de investigação, de estudos da ciência terrena a respeito dos vírus, né? Ele começa falando que os vírus
Alguns vírus estudiosos identificaram em animais alguns vírus, né, no caso que foi denominado coronavírus, que os vírus, eles realmente são um capítulo mais complexo, né, entre os organismos que existem na Terra, que são estudados, né, pelos virologistas, pelos cientistas, os microbiologistas, em especial os virologistas, que muitos eram desconhecidos, né, até o século XIX, e começou-se essa investigação a partir do estudo de Louis Pasteur sobre a raiva, quando ele começou a entender e pesquisar que algum micro-organismo era transmitido após a dentada do animal, né, afetado. E a partir daí iniciou-se estudos, né, ele traz esse ponto de corte, né, iniciava-se muitas investigações, muitas identificações de agentes microscópicos de doenças, e hoje se fala em mais de 200 mil tipos, né, de agentes infecciosos, em especial vírus. E ele continua falando a respeito dos vírus para que, né, o grupo possa entender a dimensão do processo em que a Terra vem vivenciando, né, e os seus habitantes, que a formação da estrutura ela é simples, né, e que se descobriu em que poderiam ser manipulados em laboratório, e que algumas das mutações que com essa manipulação da estrutura do vírus poderia gerar algumas dificuldades para a fabricação de doença e até para identificar, né, formas de tratamentos, enfim. E que os vírus são uma estrutura que em si eles são inócuos, mas eles precisam de células, né, se inocular em células para que eles se nutram, se repliquem em uma velocidade muito impressionante, que por isso as dimensões das doenças causadas por vírus, a dificuldade muitas vezes, quando não se tem uma vacina desenvolvida, do tratamento com relação a vírus. E ele, né, enquanto virologista, estudante, enquanto encarnado, e ainda continua colaborando, como foi dito no capítulo anterior, ele vem esclarecendo para o grupo, né, que vai trabalhar, que vai nos auxiliar durante a pandemia, para que eles entendam esse panorama. E no caso, né, específico do novo coronavírus, né, ele traz a facilidade do contágio, por conta que acontece por meio das vias oral, nasal e ocular daquele que está contaminado e que pode transmitir para outra pessoa. E que as investigações que foram acontecendo, né, os estudos quando a pandemia começou, por volta de novembro de 2019, né, isso, e que começaram-se os estudos a respeito de que tipo de vírus, que era um novo coronavírus, e de como era a forma de transmissão, enfim, logo se percebeu que a forma básica de evitar a contaminação seria por meio da higiene, né, da higienização das mãos, que ela é que mais recebe, potencialmente pode estar contaminada por conta de partículas, né, de aerosóis, de espirro, de tosse, do contato direto, né, que seria a forma de evitar, lavando bem, mantendo as mãos higienizadas, lavando bem as mãos com água e sabão, complementando essa higienização, sanitizando com álcool, né, em gel a 70%, e mantendo essa distância, o que se fala do distanciamento social, para que evitar que esse aglomeração, ambientes, né, fechados, aumentar a ventilação dos ambientes, enfim, tudo isso que nós temos conhecimento hoje, né, de toda o modo de transmissão, a ação do vírus e principalmente a forma como podemos
evitar esse contágio, que ele pode ficar incubado, né, até 15 dias, e que em algumas pessoas vão surgir sintomas e outros vão ser assintomáticos, e mesmo esses assintomáticos, eles podem estar contagiando as pessoas e não estarem sentindo nada, né? E quando instalado no organismo humano, ele produz muitas dores, sensações estranhas, que são as palavras de Dr. Eudaldo, desgastantes e cruéis. Então ele vai fazendo um panorama sobre a questão da pandemia, do vírus em si, né, fazendo esse alerta e falando para o grupo, né, e ele fala que os grandes comparsas, vamos dizer assim, desse processo são o pânico, né, que gera e que dá um desconforto, uma desarmonia, a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, porque muitos desacreditaram, né? A gente ouviu que era uma simples gripe, e também as questões imunológicas, outras doenças, né, já de pano de fundo. Então, principalmente as pessoas que têm diabetes, as pessoas que tiveram processos de acidente vascular cerebral, problemas cardíacos, idade avançada, né, que ele traz, que a gente entende que por conta da imunossupressão são pessoas que têm o seu sistema imunológico mais fragilizados e estão mais, né, considerado grupo de risco, mas estão mais fragilizados no sentido de ter um prognóstico e ter um quadro mais severo com relação à contaminação. Após contaminação, poder desenvolver de forma mais rápida um quadro mais severo. Só que atinge, como ele alerta, atinge a todos os níveis de vida, desde a infância até na cronologia, a senescência, né? E, diante de tudo isso, né, ele traz que é de suma importância que o equilíbrio mental, a confiança em Deus, a oração, né, ungida de amor, os esforços de caridade, todos esses dão origem a antígenos que impedem a fácil contaminação. Ou seja, eles servem como uma vacina espiritual. Quando nós nos mantemos em equilíbrio mental, quando acreditamos, né, que não estamos sós, que não estamos soltos, que há um Deus que nos guia, que nos orienta, que nos acolhe no seu amor, né? E quando oramos com amor, com fervor, com confiança de que podemos superar as nossas dificuldades, vicissitudes, quer sejam elas de cunho biológico, de cunho psicológico, mental, espiritual, enfim, né? Isso faz com que não estejamos tão fragilizados e que a nossa imunidade espiritual não fique imunossuprimida, né? Que por conta das próprias impositivos das leis soberanas, nós iremos perceber e visualizar, né, que haverão dolorosos processos de contágios nos trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, nos familiares, né, porque todos nós estamos submetidos às leis e nós não sabemos conscientemente, o que escrevemos, né, no nosso livro reencarnatório como propósito da nossa reencarnação, de aprendizado, de reparação. Nós não temos a consciência da nossa escrita, né, enquanto encarnados. E aí, Francisco Spinelli, que é o coordenador do grupo ao qual Manuel Filomeno de Miranda faz parte, ele retoma a fala, né, e ele vai esclarecer que o propósito, porque o virologista, ele fala que ele está trazendo algumas informações técnicas, mas mais importante do que isso são outros posicionamentos que o grupo vai ser necessário para auxiliar a nós aqui, né, reencarnados na nossa Mãe Terra.
E Spinelli vem esclarecer que o trabalho, né, que o labor que o grupo vai desenvolver é de inspirar as pessoas para que elas tenham condutas saudáveis, para que elas sigam as diretrizes trazidas pelas autoridades de saúde, que elas consigam manter um comportamento moral, né, equilibrado, harmonioso, uma convivência doméstica equilibrada, harmoniosa, né, que suscite nas pessoas o desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade, de respeito, de cooperação, né, e de vinculação com o mundo espiritual, essa religação com a divindade, que é tão necessária para que nos mantemos em equilíbrio. Então, esse é o objetivo maior do trabalho desenvolvido, né, a proposta do envio desses irmãos para nos auxiliar nesse período em que estamos vivenciando. E ele começa a elucidar e a trazer, né, Spinelli, que nesse período que estamos num momento de provações coletivas, né, de testemunhos programados pela vida, abrem-se portões de regiões espirituais de sombra e de dor. E muitas vezes esses espíritos em sofrimento nessas regiões, né, vão se conectar, vamos dizer, com os sofrimentos aqui presentes, com aqueles que estão em desalinho e em desequilíbrio também. E isso provavelmente, né, suscita com esse assédio cruéis processos obsessivos, que muitas vezes não existiam e que vão estar numa proporção muito maior, né, principalmente pela situação psíquica, de que muitos aqui em desequilíbrio por conta da pandemia, dos medos, das angústias, né, do desespero, do pânico que se instala muitas vezes com essas situações, e eles propiciam que as suas telas mentais estejam mais fragilizadas e propensas para a conexão com esses irmãos que também encarcerados nas suas celas de dor, porque não vamos acreditar que esses irmãos, mesmo os vingativos, mesmo perseguindo, eles também estão em dor, em sofrimento, e que haja também esse processo, e que retroalimenta essa questão da questão energética, de depauperar a energia daqueles que estão aqui, estimular certos pensamentos de desencanto, de desestímulo, de depressão, né? Então, ele alerta para que se tenha esse cuidado, a necessidade, né, desse trabalho, de que esses irmãos venham nos envolver que eles estarão unidos em compaixão, em caridade, em amor, para que possam auxiliar a cada um de nós, né, nas nossas necessidades, demonstrando que nós não estamos sós, que nós temos a proteção, que o nosso Pai não nos deixa, né, desamparados em nenhum momento na nossa estrada, na nossa caminhada. E que ele ainda traz o termo, Francisco, né, Spinelli, que estaremos numa guerra, a nossa, no caso dos irmãos, que vem em auxílio pela paz, e a deles, os irmãos infelizes que estão em dor, né, pela loucura que agita as regiões infernais onde eles residem, e que eles terão que deixar, né, para que essa psicosfera do planeta seja beneficiada, seja modificada, haverá esse movimento de que ninguém vai ficar estacionado e parado por uma eternidade numa situação dessa. Todos vão ter que progredir a lei e todos vão ser estimulados a se movimentar, né? E Spinelli continua nessa reunião, nessa conversa com os trabalhadores, né, os atendentes fraternos dos trabalhadores, os contribuintes universais, que muitas criaturas, aí ele traz que, infelizmente, o panorama, né, que se instala no planeta Terra é que muitas criaturas frívolas, né, estão se debatendo na revolta ante as regras impostas pelas autoridades. Quantas pessoas, né, se
revoltando no sentido do não cumprimento, né? de negligenciar com relação ao cumprimento do isolamento social, do uso de máscara, da higienização das mãos, da utilização de álcool em gel para higienização e sanitização das mãos e das superfícies com álcool líquido a 70, enfim, né, das inseguranças muitas vezes nas posturas com que as autoridades, né, muitas vezes não têm a real preocupação com a saúde das pessoas, e aí já foi dito no outro capítulo, a questão dos interesses e dos oportunistas que surgem, né, com relação a essas situações que vivemos e que ainda existem irmãos que se aproveitam dessas situações. Né? Muitas vezes as estatísticas que são divulgadas de forma incorreta, a gente fala das fake news, né? As atitudes e propagandas do mal que vão se alastrando, né? Com informações falsas, trazendo pânico, né? Trazendo incerteza e insegurança, porque você não sabe em quem acreditar, como acontecer, e isso vai trazendo, né, enfermidades, insegurança, medos, angústias, danos psicológicos de complexa recuperação. E não é à toa, né, que nós estamos aí acompanhando a questão dos índices de suicídio, de depressão, de pessoas com síndrome do pânico, pessoas em utilização de medicações, né, psicotrópicas, enfim. Então já percebemos isso com o andar, né? E ele vai continuando nessa conversa e todos vão refletindo a partir da fala desses irmãos. E Spinelli ele continua dizendo, né, que em algum momento haverá queda da infecção, né, que vai sair do seu auge, e que temos que pensar que quando essa situação chegar numa situação de normalização, quais serão as consequências, né, de tudo isso, porque com certeza não teremos mais dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos, ele traz, serão necessários, né, diante desse novo mundo que sairá desses escombros e que surjam, né, novos comportamentos, novas formas de lidar consigo e com o outro. E que eles, trabalhadores, vão estar fazendo parte, né, desse preparo do futuro para a humanidade, né, eles retornando ao planeta querido, e todos que estão aqui passando por essa turbulência, por essas transformações, por essa grande faxina, todos no esforço de que realmente a nossa Mãe Terra, né, galgue o degrau de regeneração. E, neste momento, tem o irmão Cláudio, né, que reflexionando a respeito de todas as informações que foram passadas, e ele é especialista, né, na aplicação da bioenergia, ele lança a pergunta de que certamente encontraremos a problemática virótica em almas emaranhadas em processos obsessivos sutis ou graves, entre tormentos físicos e psíquicos lamentáveis. Como deveremos nos comportar em nosso trabalho de equipe? Né? Diante desse panorama que tem a problemática da questão da pandemia, dos vírus, das contaminações, mas ao mesmo tempo o problema não vai ficar só no patamar biológico. Aí ele traz a questão dos tormentos físicos, psíquicos, muitas vezes, né, superdimensionados por processos obsessivos, alguns sutis, outros graves, e como eles, enquanto trabalhadores que virão em nosso auxílio, né, como eles devem se comportar no trabalho de equipe. E depois, né, do questionamento de Cláudio, Spinelli, ele esclarece, ele responde para ele, falando, né, que qual seria a forma de auxiliar, né, de trabalhar em equipe qual o trabalho que deveria ser desenvolvido.
pela equipe diante desse panorama, dessa situação, que seria o auxílio no sentido de acalmar aqueles, né, que estejam em agonia, em sofrimento, necessitando, né, de auxílio, com passes reconfortantes, inspirando, né, que lhes possa socorrer, evitando os pensamentos destrutivos, né, inspirando que aqueles irmãos que eles estarão em auxílio, eles evitem pensamentos autodestrutivos e de violência que pioram, né, o estado de enfermidade. Nós sabemos que dessa conexão corpo e alma, né, espírito, e faz com que, se você tem a sua situação mental, né, a sua saúde mental, a sua higiene mental em desalinho, isso só reverbera no campo psicossomático, de forma que você propicia o seu organismo, deixa ele mais propenso às doenças oportunistas, né, que sejam elas espirituais ou físicas. Em muitos lares, ele fala, né, Spinelli, que o auxílio seria adentrando, convidando as pessoas que, pelo pensamento espírita, né, pelos estudos do Evangelho, que eles possam criar um ambiente propício em forma de vibração defensiva para a família, né, inspirar a confiança em Deus, né, e o trabalho de auxílio material para aqueles que estão necessitados, né, que seriam esse o trabalho. Então, inspirar as pessoas para que elas não caiam em depressão, para que elas confiem na divindade, que elas confiem no auxílio da espiritualidade, que elas evitem ficar no ciclo de pensamento, muitas vezes, né, autodestrutivo, de desesperança, de lamentação. Enfim, inspirar aqueles, porque há necessidade física, muitos estão em situação de pobreza, passando fome, então inspirar aqueles que possam auxiliar materialmente aos necessitados e, como se falou antes, inspirar o amor, a solidariedade, né, para que possamos também nós, através do culto do Evangelho do Lar, né, trazer uma psicosfera, né, energeticamente, espalhar no nosso lar anticorpos, né, para que a nossa imunidade psíquica, espiritual, ela esteja em alta. E precisamos confiar e acreditar, e é possível que isso aconteça. Né? E depois dessas reflexões, eles encerram, né, a atividade, ficam contemplando a natureza, como ele fala, com seu esplendor, e na expectativa das atividades que vão logo se iniciar. Né? E eu encerro a minha fala deste capítulo agradecendo aos ouvidos caridosos, desejando que tenhamos uma semana onde a nossa imunidade psíquica e espiritual ela esteja fortalecida porque ao fortalecermos a nossa fé, ao nos conectarmos com a divindade, né, com o eu, com o nosso eu sou, com o eu divino, quando nos fortalecemos com leituras edificantes, quando nos fortalecemos com conversas edificantes, né, com o apoio, com o ouvido amigo, né, com a escutatória fraterna, com o diálogo fraterno, nos fortalecemos. E fortalecidos, conseguimos superar as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas angústias, transformando, né, entendendo os comportamentos que já não nos cabe e buscando a transformação, a mudança e caminhando, porque progredir é lei e não nos cabe ficar estacionados. Muita paz para todos e até o próximo domingo. E agora que ouvimos as reflexões de Carlinha,
que possamos realmente refletir sobre tudo que nós ouvimos nesse domingo, iniciar a semana com bom ânimo para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Como já é conhecido de todos nós nesse momento, solicito para quem se encontra em tratamento, mesmo que não se encontre em tratamento, que possa colocar um copo com água ou uma garrafa com água, para que os irmãos espirituais possam fluidificar. E as pessoas que desejarem se recolher para ter um melhor atendimento, que possa aproveitar esse momento. Mais uma vez, solicito que possamos fechar os nossos olhos, controlando a nossa respiração, para entrar em harmonia com a alta. Permitindo e convidando os amigos espirituais para que possam estar mais próximos de cada um de nós e que possamos estar receptivos para os tratamentos, para a energia que esses irmãos irão nos aplicar. Vamos respirar, entrar em harmonia, elevar os nossos pensamentos, entrar na mesma vibração que a espiritualidade maior sempre nos recomenda. Que possamos ouvir essa melodia, que possamos nos acalmar cada vez mais. Que deixe o pensamento passar e relaxe. Se permita estar receptivo às energias. Aproveite o momento para conversar com seu anjo guardião, com seu guia, solicitando inspiração para o que você deseja. Ouça. Faça essa viagem. Faça esse encontro com Ele. E converse. Abra seu coração. Se esvazie de sentimentos mais densos. Se permita o perdão, tanto a ofertar como a pedir. Vamos fazer diferente esse nosso 2021. Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Vamos ser pessoas novas, com atitudes novas, com posturas novas. O ano só vai ser novo quando tivermos posturas novas. Que possamos compreender a necessidade de tirar um tempo para conversar com a espiritualidade, para conversar com Cristo e mergulharmos em nós mesmos para nos conhecermos melhores. 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano que a gente teve que colocar em prática a nossa resignação, a nossa paciência, o nosso equilíbrio, tudo aquilo que a gente vem buscando há anos, tivemos a oportunidade de colocar em prática. Espero que todos possam ter se vencido. Sei que não foi fácil. Sei que nos pegou de surpresa, mas era necessário. Então, que nesse momento possamos fazer as nossas reflexões, solicitando ajuda da espiritualidade maior para esse trabalho de amor e de paz. Vamos nesse momento agora orar, solicitando que esses bons irmãos que estiveram conosco, trabalhando no nosso campo sutil, possam envolver
ao nosso planeta Terra, em cada canto, em cada continente, levando energias salutares de transformação, de paz e de saúde. Que possamos vibrar por todas as autoridades, quer seja chefe de nação ou de departamento de saúde, que nesse momento tem passado por desafios muito grandes. Então vamos orar, vamos envolver em proteção, em luz, a esses também abnegados trabalhadores que estão passando pela sua prova. Que possamos ser, cada um de nós, mensageiros de boas notícias, que possamos ser mensageiros da paz, da luz e da harmonia. Que possamos mudar as nossas atitudes nesse ano novo. Que possamos aprender cada vez mais a silenciar. Aí estaremos fazendo a nossa pequena parte nesse momento tão importante de transição. E assim vamos encerrando o nosso atendimento com coração em gratidão por tudo que nós recebemos. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar os nossos familiares, amigos, a todos os nossos irmãos, vizinhos, conhecidos e os irmãos que no anonimato estão na boa prática da comunhão com o próximo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos falar o nosso mantra envolvido nas boas vibrações e boas energias, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de muita paz, de muita luz. Uma boa semana a todos, até o nosso próximo encontro.